Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora connosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Porventura podem-se colher uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bom fruto, e toda árvore má dá maus frutos. A árvore boa não pode dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Pelos frutos, pois, os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caro irmão e cara irmã, Jesus usa repetidamente uma linguagem simbólica, a metáfora, a parábola, para conseguir transmitir a mensagem do Pai, para conseguir transmitir a sua mensagem, a mesma que ouviu do Pai, que ele não fala por si mesmo, ele fala de tudo aquilo que ouviu do Pai, e aquilo que ouviu do Pai não o transmite. E é este o caminho que o Senhor pretende fazer connosco. Um caminho em que a escuta da palavra é preponderante para percebermos qual é a vontade do Senhor. E percebendo a vontade do Senhor, felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Portanto, aquilo que o texto de hoje nos quer fazer perceber sob maneira é que a vida cristã é fundamentada sobre dois princípios: a escuta e a prática. Sim, não podemos ser verdadeiramente cristãos, no sentido profundo e pleno da palavra, se não tivermos presentes estas duas realidades. O cristão, ou melhor, ser cristão, não é apenas uma questão de ouvir a palavra do Senhor. Ser cristão, tampouco é uma questão apenas de praticar o bem. Não. A unidade entre a escuta da palavra de Deus e a caridade, que é a maneira como o cristão ama, e é no fundo a ortopraxis, ou seja, é a prática daquilo que se ouve na própria vida. Então, temos aqui os princípios basilares para uma boa caminhada cristã, para uma boa conduta, para um bom equilíbrio na vida cristã. E o Senhor usa aqui a analogia para que nós percebamos. E começa este capítulo, este versículo 15, dentro deste grande discurso do Sermão da Montanha, não nos esqueçamos, e o Senhor começa neste versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas. Sim, acautelai-vos dos falsos profetas. Ou seja, há muitos que falam em nome, ou seja, apresentam-se como mensageiros, arautos da palavra do Senhor, mas na verdade são falsos profetas. O Senhor então leva-nos, convida-nos a um discernimento profundo, e este discernimento passa necessariamente por este equilíbrio da verdade de Jesus na nossa vida. Portanto, caro irmão e cara irmã, tenhamos as coisas bem claras na nossa vida.
O Senhor, como diz em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, o Senhor coloca 2 caminhos, ou seja, nós temos 2 caminhos diante da nossa vida. E um é o caminho da porta estreita, que conduz ao céu com sacrifício, com mortificação, com penitência, com reconhecimento das próprias fragilidades e o propósito da emenda e o esforço por construir uma existência junto com a palavra do Senhor. E do outro lado está a porta larga, a porta que conduz à perdição. 2 caminhos que parece que caminham paralelamente como o joio e o trigo, mas há um momento em que há uma bifurcação. E esta bifurcação é uma para a vida eterna e outra para a condenação eterna. Caro irmão e cara irmã, o Senhor começa então por chamar a nossa atenção. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Sim, caro irmão e cara irmã, e hoje, atenção, que o Senhor não nos está a chamar a atenção em relação a realidades fora do contexto cristão. O Senhor chama-nos a atenção por aquilo, das coisas que nós ouvimos até dentro do contexto eclesial, que podem estar em contradição com aquilo que o Senhor realmente pretende, aquilo que é a tradição da Igreja, que é aquilo que é a palavra de Deus. E nós temos esta ferramenta, nós enquanto católicos, temos a palavra do Senhor e temos a tradição da Igreja. E juntamente com isto temos o catecismo da Igreja Católica. Portanto, 3 ferramentas que nos ajudam a construir a nossa relação com Deus. E, portanto, devemos estar atentos. Se calhar houve um tempo, não sei se terá existido, porque logo desde a comunidade primitiva, ou seja, a primeira comunidade cristã, ou seja, percebe-se essa animosidade já presente dos falsos profetas, dos falsos pregadores. O Senhor chama-nos, e temos a confirmação disto nas cartas de São João, por exemplo, e temos então este dever, esta obrigação de sermos cautelosos e que sempre com espírito de discernimento. Hoje, infelizmente, ouvimos muitas contradições, graças a Deus. Parece que as coisas agora estão assim apaziguadas, não é? Mas muita ambiguidade na doutrina, muita ambiguidade naquilo que se diz dos membros, ou seja, aquilo que os membros da Igreja, ou seja, até nós que sacerdotes transmitimos ao povo, e um ensina de uma maneira e outro ensina de outra, mas eu sempre repito, eu não sou o critério da verdade. O critério da verdade é a palavra do Senhor. O critério da verdade é a tradição de sempre da Igreja, aquilo que chamamos de magistério da Igreja. Portanto, é dentro desta realidade. E o Senhor continua, então, dizendo que conhece-os pelos seus frutos. Sim, quando nós estamos envolvidos pela graça do Senhor, quando nós procuramos construir a nossa existência à luz desta relação com o Deus da vida, então nós produzimos frutos. A mansidão, a bondade, a benignidade. Basta lermos aquilo que diz em Gálatas capítulo 5, se a memória não me engana. E percebemos então quais são esses frutos do Espírito Santo. Ou seja, quando nós somos habitados pela presença do Senhor, nós produzimos frutos do Espírito Santo, frutos em abundância. E aqui o Senhor é realmente claro. Tanto os frutos daqueles que estão envolvidos pela graça do Espírito Santo são visíveis, como os frutos daqueles que não se deixam envolver pela presença do Espírito Santo, não se deixam envolver pela presença de Deus, também serão visíveis. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Queremos nós construir esta árvore que produza frutos em abundância, ora 60, ora 100, ora 30, mas que produza frutos do Espírito, e não frutos contrários àquilo que o Espírito nos predispõe a viver. Que o Senhor nos dê esta graça de que a palavra do Senhor seja realmente a força e o ânimo para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.